SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, toda quarta-feira, 2h30 da tarde, aqui na TV Floripa. E é com prazer que recebemos mais uma vez uma que já foi coordenadora estadual do SINT, o Sindicato dos Professores, a professora Alvete Bedin. Bem-vinda, professora, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, obrigada, Silvio. Mais uma vez a gente poder estar aqui, conversando com o nosso telespectador, com a população catarinense e com esse programa que é um programa muito ouvido e muito respeitado. Né? Felizmente as pessoas dão retorno, acompanham. Exato. Porque são temas com uma abordagem única, né? Diante do que se vê aí na mídia hegemônica, né? A professora Alvete Bedin, além de ser coordenadora, haver sido coordenadora estadual do SINT, agora é a coordenadora da Macro Oeste, né, do sindicato. Isso. Quer dizer, coordena a região Oeste. Você reside lá em Chapecó ainda? Sim, eu resido em Chapecó e daí, para a gente até poder fazer um trabalho um pouco mais próximo, mas sempre estamos na estadual da mesma forma, a gente ficou com a Secretaria do Macro Oeste de Joaçaba, até o Extremo Oeste. O Oeste, o Meio Oeste e o Extremo Oeste. Muito bem. Gente qualificada já na base, hein? Parabéns. E desculpa, qual era a sua disciplina mesmo enquanto professora? Eu sou administradora escolar, pedagoga, Pedagoga. Pedagoga. Então, essa é a minha formação. Minha formação foi pedagogia. Tá. E inclusive, estamos ainda com o processo eleitoral andando, né? Mas o SINT já tomou sua iniciativa, reuniu os candidatos, pelo menos convidou todos os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina e apresentou a sua carta de... Como é que se chama? Carta de propostas, de reivindicações? É a carta compromisso. Carta compromisso. Carta compromisso, isso, com a pauta toda do sindicato, das reivindicações da categoria e aquilo que nós queremos que o governo que assumir, respeite a educação, valorize e realmente coloque como prioridade. Todos os candidatos foram convidados? Todos os candidatos foram convidados. E só apareceu, em ordem de chegada, como foi no evento, a Janaína Deitos, do PPL, Partido Pátria Livre, o Cláudio Vinhati, do PT, e depois chegou ainda o Gilmar Salgado, do PSTU. Dos 7, 8... Os 7, 8, infelizmente, não compareceram, mas esses que compareceram mostraram sua preocupação com a educação, receberam a carta, assinaram, se manifestaram, e eu acho que isso para nós significa o quanto, e é o retrato daquilo que os nossos governantes aí têm tratado a educação. O quanto há candidatos que não se preocupam com a educação, usam, como na sua fala, nas campanhas, então no seu palanque, usa a educação como prioridade, mas infelizmente a prova é nesses momentos, quando acaba não assumindo o compromisso diante da categoria, porque essa carta foi elaborada junto com a categoria, essa carta ela representa aquilo que a categoria hoje reivindica. Não foi a diretoria do SINT? Não, essa carta foi elaborada com todo o conselho de representantes do Estado, mais de 120 conselheiros, trazendo essa proposta da base, e essa proposta então foi sim apresentada aos candidatos nesse momento, mas com o aval de toda a nossa categoria e com o anseio da categoria. Muito bem, professora Alvete. E um dos pontos que a gente está se propondo a conversar hoje nesse Floripa em Foco do SINT é justamente um dos pontos que está, com certeza, na carta de compromissos, que é a jornada de trabalho, Está crítico a questão de quantas horas um professor tem que trabalhar aqui no estado? Infelizmente, Silvio, o que nós temos visto é que hoje no país mais de 20% dos professores trabalham em mais de uma unidade escolar. 20%? Mais de 20%, em torno disso. E aí, você imagina que além de trabalhar em mais de uma unidade escolar, existe a carga horária excessiva. Então, essa jornada, além de exaustiva, de provocar doenças, do professor adoecer em função do excesso de trabalho, ele tem também que fazer, às vezes, 60 horas, e no universo que nós temos hoje, que nós temos dados do IBGE de 2007,
onde 82% dos professores da educação básica são mulheres, então além da jornada tripla, onde ela tem que trabalhar suas 60 horas, ainda, né, muitas, um percentual muito grande delas tem que ir para casa e dar conta, porque elas são arrimo de família. Então tudo isso faz com que o professor adoeça, faz com que o professor tenha uma carga de estresse muito grande, de depressão e de doenças mesmo, né, físicas. E além de tudo, ele faz, quer dizer, para ele isso dificulta até para que ele possa ter uma dedicação maior. Quando nós estamos no momento que deveríamos reduzir a jornada para que o professor pudesse ter a nossa, quer dizer, o que está na lei hoje, né, na lei do piso nacional, que o professor tem que ter 1/3 do tempo para a hora de atividade. Pois é, eu ia justamente chamar isso. Ele está com esse excesso de carga horária. Está sendo respeitado esse 1/3 da sua carga horária para preparar provas, corrigir provas? Está sendo Infelizmente não, o governo não reconhece. Tem que levar para casa. Tem que levar para casa. Ele tem na escola, ele cumpre a hora de atividade e ainda essa hora de atividade que ele tem que cumprir na escola, aqui em casa seria muito mais produtivo, porque não existe espaço adequado, condições de se reunir com um grupo de professores, com um coletivo, com a biblioteca equipada, né, acesso à tecnologia. Na escola você tem as salas dos professores às vezes com computador, então o professor fica impossibilitado de produzir na escola. Então além dele ficar cumprindo esse horário na escola, que não repercute em qualidade para a educação, em benefício para a educação, ele deixa de ter esse tempo maior. Em casa ele não consegue fazer porque ele tem que ficar na escola e cumprir. Hoje o governo, ao invés de garantir 1/3, ele exigiu que aqueles 20% que existe hoje esteja cumprido na escola. E aí você imagina que esse professor tem toda essa carga. E aí, assim, um exemplo que eu vivi lá em Chapecó, na escola profissional feminina, onde um professor me disse, eu atuo em 4 unidades escolares. Nossa. E aí o deslocamento, além dele se alimentar mal, e isso é um caso. Assim, o caso dos professores, né, a maioria deles teria que se alimentar na escola. E eu vi um relato, Silvio, que eu não posso deixar de fazer aqui, de uma professora nesta semana, numa regional onde eu estive, que ela me disse assim, ó, na nossa escola nós tivemos que assinar um documento que nós não vamos nos alimentar com porque é terceirizado, né? escolar, porque é terceirizado. Eles jogam fora, mas não deixam. Fora, mas não deixa o professor. Então, às vezes, ele se alimenta com lanche, né? Aí, além de estar, então, mal alimentado, o vale alimentação, hoje, R$15, não tem condições do professor se alimentar bem, né? Então, baixo valor do vale alimentação. Aí, ele acaba fazendo o quê? Adoecendo, ele acaba produzindo menos, porque as condições dele de trabalho, e sem contar, se você pegar a própria estrutura da escola hoje, né? As escolas hoje em Santa Catarina... As que ficam em pé, né? As que ficam em pé, né, em péssimas condições, então sem espaço, sem condições, sem estrutura, né, material, sem estrutura pedagógica. Quer dizer, com essas condições, como é que o professor vai poder fazer um trabalho? E sabendo que nós, inclusive hoje, né, a defesa do Cinti, historicamente, é da dedicação exclusiva. Aí, dedicação exclusiva... Numa escola só. Numa escola só, aí você teria o quê? Você teria muito mais, um vínculo maior com a comunidade, você também produz muito mais, né? E você tem, quer dizer, um tempo que você não precisa estar se deslocando e perdendo esse tempo que poderá ser utilizado para produção, né? Para pesquisa, aprimoramento. Preparar aula, né? A próprio diálogo com os colegas, com os profissionais de educação da escola. Então, este tempo que é fundamental, importante para você garantir um ensino de qualidade, está gastando em você gasta em trânsito, em deslocamento. E essa questão do 1/3 para hora atividade, para preparar as aulas, não está sendo respeitado, então? Não, infelizmente, né, nós não, em Santa Catarina não está sendo respeitado. Mas o Cinti está trabalhando juridicamente. Inclusive está na carta compromisso, né, junto com a valorização, com a qualidade da educação, condições de trabalho, formação, né, espaço físico, a própria questão da nossa luta aí pelo o respeito, né? Hoje, por exemplo, professores sofrem assédio moral nas escolas, tem direções de escola hoje... Como assim assédio moral, professor? O professor, ele é ameaçado, o professor é desrespeitado, o professor... E aí você vê, por exemplo... Tanto pelos da hierarquia como por alunos? Como por alunos. Infelizmente, nós temos tido muitas denúncias, né? E a gente tem feito essas denúncias, inclusive até no Ministério Público, a própria Secretaria da Educação, dessa situação. Então, além de toda essa situação, nós ainda vivemos uma condição onde o professor não tem, quer dizer, esse tempo que
hoje, né, a maioria dos estados garantem porque sabe a importância disso para que o professor possa garantir qualidade na educação. E para eliminar essa questão do 1/3, que providência o Sint está tomando? Está com ação judicial? Em que pé está a discussão desse direito ao 1/3? Nós já estamos desde de 2011, quando nós entramos com as ações para garantir o piso 2011. Na carreira, para garantir a descompactação, como a lei tem, quer dizer, traz na sua, né, no seu bojo, nós também entramos com ação. Mas o que o governo usa? O governo usa uma artimanha que ela foge daquilo que é o real, e ele tenta usar isso para não pagar. Quando ele diz que a aula tem que ser hora-relógio. E não, a própria lei 170, ele diz que é 48 minutos, mas ele usa hora-relógio, que seriam 60 minutos. Mas nós temos hoje, tanto na 170, que é o Sistema Estadual de Educação, como na própria LDB, garante que a hora-atividade é o mesmo tempo da hora-aula. Então, se ela é o mesmo tempo da hora-aula, você, em 20% do tempo, você não está garantindo 1/3 para o professor poder, então, utilizar esse tempo para formação, para aquilo que nós já citamos, né? Estudo, planejamento, encontro. Fazer provas. Então, ele usa este argumento, mas esse argumento não é verdadeiro. Porque não é a hora-atividade, ela é equiparada à hora-aula. Então, você trabalha o tempo da hora-aula, 45, 48, você vai trabalhar a hora-atividade. Então, isso não contempla 1/3 do tempo. Certo. E essas questões de adoecimentos, tem estatísticas, alguns dados de quantos se afastam, quantos adoecem? Isso já está compilado ou é uma pesquisa que ainda precisa ser feita? Existe hoje, né, se você pegar, existe um percentual, a gente tem até inclusive solicitado já da própria Secretaria da Saúde, porque a Secretaria da Saúde deve ter isso, né? Tem um percentual muito alto. Se eu for precisar agora, daqui a pouco a gente pode estar, né, se equivocando. Mas é um percentual muito alto. Se você pegar hoje, 1/3 dos professores, sem dúvida, hoje estão doentes ou mais. 1/3? 1/3, porque você vê que o professor, ele chega lá, assim, agora, mês de setembro, porém, ele já não aguenta mais a carga, né, que ele tem. De ano. E aí ele acaba fazendo o quê? Ele acaba, além da questão do estresse, que a gente já disse, muitos casos de depressão, de LER, né, que aí é em função da própria atividade, e outras doenças que acabam desencadeando pelo fato da excessiva, né, do excessiva carga. E aí o professor, mesmo com 40 horas, se hoje ele for trabalhar 40 horas, a gente sabe a exigência que é a sala de aula, a exigência que é hoje você estar com... E o problema grave também, sério, é o excessivo número de alunos por sala. O número de alunos que o governo não respeita. Eu, inclusive, esses dias, um professor de neurolinguística estava fazendo um comentário numa formação lá em Chapecó e nos disse o seguinte, que hoje nós sabemos que vários países já do mundo trabalham com o máximo 25 alunos. Quando aqui em Santa Catarina nós trabalhamos com 40, eles trabalham com o máximo 25. Então você imagina, educação infantil, primeiro e segundo anos do ensino fundamental, não passa de 15, 17, 18 alunos. Por quê? Está provado que se você ultrapassar esse número de alunos, você começa a prejudicar a aprendizagem do aluno. Então, neste percentual, você consegue ainda garantir a qualidade, e aí você imagina, esse professor com 35, 40, às vezes tem turmas de ensino médio que chega a 42, 45 alunos. Então, este é um fator também que causa muito estresse e muito desgaste para o professor. E não há como manter o silêncio numa sala de aula com 40 crianças. Exato, né? Porque além de você prejudicar o ensino-aprendizagem, o professor tem que falar mais alto, aí vem os problemas de cordas vocais, aí o professor vê o problema do estresse, porque você tem que estar o tempo todo interrompendo a aula para chamar atenção. Então, assim, são vários fatores que, enquanto nós não tivermos uma política de educação que realmente esteja olhando para esta qualidade, fazendo com que a gente reduza o número de alunos, fazendo com que a gente possa ter uma condição de trabalho digna, nós não vamos conseguir, né, melhorar a vida do aluno, do professor e a educação. Muito bem. Estamos no Floripa em Foco com o Sint, o Sindicato dos Professores aqui no estado de Santa Catarina, que vai ao ar toda quarta-feira, 2h30 da tarde. E que agora vai para um breve intervalo e já voltamos com a professora Albete Bedin, falando sobre a jornada, né, massacrante dos professores. É só um instante, já voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.
SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, nesta semana com a professora Alvete Bedin, que agora é coordenadora da Macro-Regional Oeste do SINT. Já foi coordenadora geral, né? E agora está de volta à base. De volta à base, pero no mútuo, né, professora? Porque seguido tem que estar aqui na capital, porque é a representante do SINT no Conselho Estadual de Educação, né? Tem reuniões semanais? Como é que é a periodicidade? Isso, então a gente está numa vaga que é do sindicato, né? Por direito, e aí a gente tem reunião quinzenal, mas nessas reuniões a gente participa de várias comissões do plenário, e aí você, assim, é um trabalho muito grande, né? Pensar a educação de responsabilidade no estado muito todo, grande, né? E aí você tem várias comissões, né, onde se pensa a educação, onde se aprova, se analisa, se avalia processos de criação, né, de cursos, desde a educação infantil até superior. Tudo que for em educação, tudo que for educação. No então estado, exato, é um órgão que você, quer dizer, exige muita responsabilidade e compromisso, né? E por isso que a gente sabe o quanto isso é importante, você poder estar lá, para você estar num órgão onde, mais uma vez, você defende a educação, né, desse Estado em todas as suas esferas. Quantos membros tem esse Conselho Estadual de Educação? Tem 21 membros efetivos e 7 suplentes. E o SINT tem uma vaga? Uma vaga. O resto é do governo, Isso. Escolas... E tem uma vaga da Undime, né, da Undime, que é a União Catarinense dos Secretários, né, municipais, e tem uma vaga da UCE, da União Catarinense dos Estudantes, que assumiu depois a gente. Eu assumi em fevereiro, a UCE assumiu em abril. Nunca havíamos assumido, essa vaga existia desde 2005. Só agora, em 2014? Sim, só em 2014, 25 de fevereiro é que eu assumi a primeira vaga. Porque havia algumas avaliações de que se seria importante ou não, e a gente, né, nessa avaliação, então, nesse momento, né, avaliou de que esse espaço existe, então é importante ocupá-lo. Houve todo esse tempo algumas divergências. É interessante, porque muitas informações aí devem tramitar pelo Conselho Estadual de Educação. Né? Inclusive o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Da Educação Básica. O IDEB é quem diz quantos recursos o Estado vai receber, né? Do governo federal. Isso. Na verdade, o IDEB acaba fazendo uma avaliação, né? No 5º e no 8º ano, ele avalia os alunos da educação básica. E aí, nessa avaliação, então, é feito uma prova, né? E aí é feito essa média das notas, e infelizmente em Santa Catarina baixou, né? Eu vi isso na televisão, né? Então baixou os índices, e em função dessa baixa, então houve inclusive, né, foi dito de que
os índices do IDEB viriam baixado em função de que os professores fariam greve. Então, esta culpa dos professores não dá para ser jogada aos professores. Pelo contrário, aquilo tudo que a gente já falou em função da jornada exaustiva, do adoecimento dos professores, da falta de condições, influencia na queda, sem dúvida nenhuma. Então, nós sabemos que hoje os nossos alunos, a nossa escola, a nossa educação pública de Santa Catarina, ela tem sim sofrido esse reflexo. E por isso nós precisamos, então, estar em alerta, nós precisamos garantir. E aí, Silvio, não temos dúvida de que quando você fala em valorização, você tem que falar em maiores investimentos. Enquanto não houver um investimento maior, enquanto o que nós estamos defendendo agora? Que nós queremos que além dos 25%, que é o mínimo que é aplicado à educação, sim, os 60%, por lei, né? Por lei, os 60% do Fundeb, que tem que ser aplicado exclusivamente para a valorização do magistério, nós queremos que os 10% do pré-sal seja aplicado em 100% para a valorização. Então, nós queremos que seja regulamentado, né, que seja feita uma lei em Santa Catarina para que este valor seja aplicado, seja tudo investido em educação. Naquele 60% do IDEB. Então, que isso seja garantido. Isso vai fazer o quê? Com que você possa garantir um plano de carreira, né, aonde o professor volte a ter a sua carreira descompactada, e aí você consegue. Então, é investimento que vai mudar isso, tanto na valorização, né, na questão financeira do salário do professor, como nas escolas, na estrutura. Então, se o olhar não for para a educação como algo que tem que ser investido, você sempre vai continuar arrastando esses problemas. Então, a baixa do IDEB, se você pegar as condições de trabalho, o adoecimento, a excessiva jornada, quer dizer, toda essa questão da estrutura das escolas, esse caos que hoje se encontra nas escolas, é em função, sim, da falta de investimento. Então, se nós não tivermos esse olhar, se os governos não olhar para a educação dessa forma, infelizmente, nós não vamos ter mudança. Mas a gente ouve falar que a educação vai bem, né? Tem números tão bonitos rolando aí pela televisão. Como é que há essa disparidade? A educação, eu ainda digo para ti assim, com todos os problemas, a gente sabe o quanto o professor ainda se dedica. E o professor, embora com esse salário não digno, né, com a carreira achatada, com as faltas de condições, ele tem consciência e ele sabe. É uma profissão de fé, como costuma se dizer. A gente diz ainda uma profissão de fé. Então, se ele está lá, ele sabe do compromisso que ele tem com o aluno. Então, ele não consegue, porque se ele fosse fazer de acordo com aquilo que ele é valorizado, infelizmente, o quadro seria muito pior. Então, ainda garante essas condições. E aí, claro, o governo usa dados, né, para o que nós estamos em um período eleitoral. Então, temos que dizer que a educação vai bem, porque você não vai dizer que a culpa é do governo. A culpa e a gente sabe que existem problemas muito grave, e aí não adianta você jogar isso para o professor, que ele é alguém que recebe, quer dizer, é o resultado desse processo todo, e o aluno também. E como está lá na ponta, né, cara a cara com os alunos, não pode fazer por menos, né, ou fazer mal feito. Exato. Vai dar tudo de si, né, para ver crianças educadas, crescerem educadas, né? Exato. E a professora, no meio do discurso, da fala, falou da violência dentro da sala de aula. Isso também é um reflexo da própria sociedade, da falta de bons exemplos e de educação da própria sociedade, né? Vai acabar se refletindo dentro da sala de aula, né? Infelizmente, se você for olhar, o nosso aluno, ele vem com problema. Ele vem com problema, né, já de desestrutura familiar, a própria condição de vida dele. Quer dizer, você precisaria que essas crianças tivessem, inclusive, um acompanhamento psicológico, que não se tem hoje, né, na rede estadual. A própria questão da família, que as mães e os pais trabalham fora em função da necessidade de ter uma renda maior. E essas crianças vêm com esses problemas, acabam chegando na escola e a escola não consegue dar conta. A escola tem uma função, né, que é o pedagógico, é o ensinar, e ela acaba tendo que fazer todas as outras políticas que não caberia à escola. Por quê? Porque você não tem projetos, você não tem programas para poder suprir isso. Então, o aluno acaba vindo com essa revolta, essa deficiência, e sobra para o professor
e às vezes o próprio professor também cansado, estressado, não consegue, né, compreender esse processo, então vira um problema onde o problema não é do professor e às vezes nem do aluno e acaba sobrando para a escola. Sobra para quem está lá no final da conta, né? Como diz aquela frase, na escola só se ensina, educação tem que vir de casa, né? Muito bem, professora Alvete Bedin, coordenadora da Macro Regional Oeste do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, aqui no Floripa em Foco do Sint, que acontece toda quarta-feira a partir das 12h30 da tarde, com representação a partir das 22 horas. Faltou mandar um abraço para alguém, para os colegas que nos assistem para fecharmos? Isso, e mais uma coisa, Silvio, que eu gostaria de lembrar, nós estamos num processo em que o Estado está apresentando uma proposta preliminar do Plano Estadual de Educação, e esse plano, o governo está dando um prazo de 45 dias, nós queremos um prazo até o final do ano, porque não adianta você chegar com um plano pronto, feito por alguns iluminados, nós queremos discutir com a base, nós estamos encaminhando esse pedido já tem ao uma secretário grande da discussão Educação, feita, e todos esses pontos de pauta estão, e essa meta para esses 10 anos vai dar o rumo à nossa educação catarinense. Inclusive, nós queremos que lá esteja, então, a regulamentação da lei que aplique os 100% dos recursos do pré-sal na valorização do magistério. Nós queremos, quer dizer, essas condições todas de melhoria para a educação, essa valorização, que esteja discutida e que esteja lá no Plano Estadual de Educação. Então, nós queremos que a nossa categoria, a nossa base possa discutir e a gente possa apresentar uma proposta realmente que seja o reflexo daquilo que o professor, que a realidade, a comunidade catarinense quer. E agradecer mais uma vez e dizer que nós queremos, enquanto educadores, né, fazer com que a educação realmente seja uma educação de qualidade, com condições, e que o nosso profissional de educação, o nosso aluno, a nossa comunidade se sinta bem e realizada e satisfeita. Muito obrigada e até a próxima. E agora falou em comunidade, em participação democrática, eleição para diretora, mas isso é uma outra pauta, né, professor? Outra pauta muito importante também, que tem que estar no Plano Estadual de Educação também. Sobre educação, o assunto não falta. Não falta. Obrigado mais uma vez pela presença e você, telespectador internauta, pela audiência na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.